Olá, você que me assiste, Deus abençoe você, abençoe tua família, no nome de Jesus. Temos o vídeo de hoje com o título Parecia impossível, mas Deus fez acontecer. Parecia impossível, mas Deus fez acontecer. É a tua história, é a minha história, é a história do nosso Salvador Jesus Cristo. É aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Não há nada impossível para Deus. Deus pode operar. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus e vamos falar desse título no nome de Jesus. Eu já agradeço a você por assistir este vídeo. Seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que está agora assistindo esse vídeo estamos em oração diante de Ti, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, que olhe para as nossas necessidades, olhe para as nossas enfermidades e tire-as de nós. Solucione os nossos problemas, meu Deus, problemas familiares, problemas, meu Deus, que às vezes nós vemos tanta dificuldade em resolvê-los. Às vezes os vemos como impossíveis de serem resolvidos, mas sabemos que o Senhor pode, que o Senhor pode fazer maravilhas em nossas vidas, porque o Senhor sempre fez. O Senhor sempre ouviu a oração dos teus filhos. Por isso eu oro com esta pessoa agora, agradecendo ao Senhor por nos ouvir e por nos socorrer. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Parecia impossível, mas Deus fez acontecer. Vamos ler Lucas, capítulo 2, o versículo 1 ao 3 e depois vamos ler versículo 6. Você vai ver uma situação muito difícil e vamos falar dela. Talvez ainda não te falar o quão difícil era essa situação. Vamos ler então no versículo 1 do capítulo 2 de Lucas, diz assim: E aconteceu que, algumas Bíblias dizem, naqueles dias, né? Aconteceu o quê? Saiu um decreto de César Augusto. César Augusto era o imperador de Roma, né? O imperador romano. E era o primeiro imperador romano. Antes Roma era república. E este César Augusto a fez império. Ele herdou do seu tio, né? O trono ali, mas era república. Então ele a fez império e começou a governar, expandiu o Império Romano. O decreto dele era o seguinte: saiu um decreto de César Augusto para que todo o mundo passasse por um recenseamento, o mundo do Império Romano, o mundo conhecido ali do Império Romano. E este recenseamento foi realizado pela primeira vez. Então, olha, interessante, nunca havia feito antes um recenseamento geral, uma contagem geral das pessoas por números e famílias por números. E foi feito pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. Esse Quirino era governador da Síria, atuando pelo Império então Romano agora, e a Síria estava com como diz, com um poder sobre a Judéia, né? Tinha um poder ali sobre a Judéia. E todos passaram para este recenseamento, cada um segundo a sua própria cidade, ou seja, as pessoas tinham que voltar à sua cidade de origem para então registrar-se ali, né? Ela e a sua família. Vamos para o versículo 6, que diz assim o versículo 6: E aconteceu que, estando eles ali, eles quem? Maria e José, e Maria estava grávida de Jesus. Cumpriram-se os dias para o parto, ou cumpriram-se os dias do nascimento do bebê. Notaram como este fato é interessante? Eu vou andar com você neste caminho aí para você ver o quanto foi interessante. Então, vamos trilhar. Este César Augusto herda do tio o trono, cresce, acrescenta nele o Império Romano, se torna um império, agora não mais República de Roma, o Império Romano, e ele então começa a ter liderados, e este Quirino
que era governador, era um dos que estava debaixo da ordem do imperador. Temos também um outro fato aí, é que José estava fora das terras, né, de onde ele nasceu, e ele precisa então voltar a Belém. Olha como Deus trabalha, parecia impossível, mas Deus fez acontecer. Então você pode notar, como nunca tinha acontecido, você pode notar a mão de Deus movendo o coração do imperador lá de Roma para decretar algo. E este decreto é o seguinte: vai passar um grande problema o povo da Judéia, porque vão ter que tributar a Roma. E então, este movimento aí de Deus nos bastidores leva este imperador a pensar, não, mas eu preciso saber quem são as famílias que serão tributadas, né? Então tem que haver um registro e ele exige que este registro seja, cada um vá se registrar na sua cidade. Aí toca para José, que agora já havia assumido Maria, né? Ele antes quis fugir, né, para não denegrir o nome de Maria, não levar Maria ao extremo, porque ele sabia que ele não teve relação com ela, mas o anjo diz a ele o seguinte: não, o que está nela é do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, não houve traição, né? Não houve pecado, houve o poder de Deus sendo manifesto nela. E o que acontece é que então Deus começa a trabalhar tudo isso aí, coloca no coração do imperador, toca a Judéia, né, que estava ali debaixo do poder da Síria, desse governador Quirino, e ir então onde queria José? A Belém de Judá, porque ele era de lá. Mas quando você vai notar o trabalhar de Deus, você leu aí comigo no versículo 6, que chegou o dia do nascimento do bebê. E este dia do nascimento do bebê se dá exatamente onde? Lá em Belém. Porque em Miqueias 5,12 tem a profecia do Belém. Por mais que milhares de Judá te vê como pequena, insignificante, nascerá em você o Salvador, o governador. E este governador, ele não é instituído de agora, ele é instituído desde a eternidade, aquele que irá reinar sobre você. Olha que interessante, lá de Miqueias, uma profecia de Miqueias se cumprindo agora ali, porque Deus trabalhou tudo nos bastidores. Mas tem algo interessante aí, que você talvez nunca viu assim, tão esmiuçado esta situação. E eu vou falar com você. Tinha um sujeito aí terrível, que estava reinando nessa época. E o nome dele é Herodes, o Grande. Ele também foi politicamente instituído rei por Roma. Por que ele foi instituído rei por Roma? Parece que por influência de Marco Antônio. Por quê? Porque este Herodes não podia reinar na Judéia, por razão dele ser idumeu. Ele era da descendência de Esaú, ele não tinha nada a ver diretamente com sangue, com o povo da Judéia. Mas o que acontece é que politicamente ele infiltrou ali, porque ele era considerado, entre aspas, judeu, porque o pai dele, Hircano, que também era idumeu, converteu-se ao judaísmo. Então, eles foram forçadamente todos a converter ao judaísmo. Mas a elite, né, judaica não aceitava isso, o via mesmo como não judeu. E ele, esse homem, ele era conhecido, este Herodes, era conhecido pela sua crueldade, né? E por seus jeitos políticos de agir, mas ele era muito cruel, chegou a matar gente da própria família, né, para se perpetuar ali no trono. Mas aconteceu algo, este Herodes, por ele saber que ele podia perder o trono qualquer hora, não foi só no nascimento de Jesus, antes disso, ele já via o trono dele correr o risco, porque ele sabia que ele era idumeu, que era da descendência de Esaú, e entre
entre aspas, ele era inimigo dos judeus, inimigo dos filhos de Jacó. Olha lá a origem, Esaú e Jacó, agora se manifestando aqui nos dias de Jesus nascer. Estava ali novamente um poder, um poderio nas mãos de Esaú. Lembra que Jacó teve que fugir da presença de Esaú? A história parece que se repete agora, não é? Jesus nasce em Belém, os pastores ali se alegram no livro de Lucas, mas quando você vai para Mateus, você vê Mateus falar dos magos do Oriente que vieram ali e falaram para esse Herodes: olha, onde nasceu o novo rei dos judeus? O sujeito já estava morrendo de medo de perder o trono. Agora vimos magos ali que não trazem mentira, trazem verdade. E ele pergunta: como vocês sabem disso? Porque nós vimos a sua estrela brilhar. Ah, ele ficou muito enfurecido. E ele persegue então, mandando matar todas as crianças, porque ele se viu enganado pelos magos, de 2 anos para baixo. E o que faz acontecer de novo, você vê na história, Esaú, um descendente de Esaú, da linhagem de Esaú, fazendo o da linhagem de Jacó fugir para o Egito. Olha outro fato interessante que você precisa saber, que Deus trabalha na história, por isso o título é Parecia Impossível, mas Deus fez acontecer. É que agora, lembra que um José levou Jacó ao Egito? Agora, um outro José leva também o descendente de Jacó fugindo para o Egito. Quando Jacó desce ao Egito, ele desceu por causa da fome e porque José o leva. José estava no Egito. Lembra que Abraão também foi ao Egito por causa da fome. Mas um outro fato interessante, Abraão foi para o Egito por causa da fome. Ele já tinha propriedades. Ele desce ao Egito, lá ele vai ao Egito por causa da fome, mas só que ele volta muito mais rico do que quando foi. José, quando leva Jacó para o Egito, eles saem de lá também ricos com ouro, As pessoas doavam suas vestes, seus ouros, porque queria que o povo saísse dali às pressas, O povo desceu ao Egito não para ser escravo, mas sendo escravo, Deus os libertou do Egito. Deus os chamou, os tirou do Egito com poder. Agora, este Herodes, da linhagem de Esaú, perseguindo a linhagem de Jacó, Jesus é levado por José ao Egito, por José e Maria, e ficam 2 anos no Egito. E quem morre? O rei medroso. O rei que tinha medo de perder o trono, porque nasceu um bebê que seria o novo, rei de Israel. E de repente, o que acontece é que ele então, com este medo, ele morre logo depois, 2 anos depois que Jesus nasce. Até Jesus nascer, ele havia reinado ali 33 anos. Olha a coincidência também dos números, Até Jesus nascer, ele reinou ali por influência romana 33 anos. E morre, depois de Jesus, de perseguir a Jesus, ele então morre ali com o seu fim. Ali Jesus pode então voltar, e por isso que Oséias 11, versículo 1 diz: do Egito chamei o meu filho. Primeiro sai o povo lá que era escravo e que Deus os libertou. Agora sai do Egito chamado por Deus o governador, o rei do universo, aquele que será rei por a eternidade, aquele que foi chamado como filho de Deus. E o próprio Oséias 11
1 diz, do Egito chamei o meu filho. Antes Deus chamou o povo dele, Deus tirou o povo dele, agora ele tira do Egito o próprio filho. Ele tirou o povo dele do Egito porque era escravo. Agora ele tira o filho dele, que será salvador daqueles que estão debaixo da escravidão do pecado. Tirou os que eram escravos para serem livres. Agora ele tira o livre Salvador do mundo para libertar os escravos dos seus pecados, para salvar a humanidade. Ele tirou o povo do Egito, que eram escravos, para irem livres para uma terra prometida. E agora ele tira do Egito o seu filho, Oséias 11, versículo 1. O seu filho ele chamou do Egito para pegar os escravos, fazerem deles livres, escravos do pecado, para levá-los a Jerusalém celestial, a terra prometida, a salvação por toda a eternidade. Olha, interessante esta história aí de coisas impossíveis, difíceis de acontecer, como um bebê se livraria de um rei cruel, um rei que mandou matar tantos outros bebês, só para que ele perpetuasse no trono. As pessoas, quando elas amam um trono que não era delas, porque este Herodes, ele não tinha direito ao trono, ele não tinha direito de ser rei, ele não era de linhagem de Israel, ele não era de linhagem, da Judéia, ele não podia, ele era um idumeu, ele era da linha de Esaú. Só por causa de uma conversão, nós devemos ter muito cuidado com essas conversões por aí. Quando você vai ver o prejuízo do cristianismo, foram falsos convertidos que infiltraram no cristianismo. E esses falsos convertidos apoiaram-se em Roma e no catolicismo que se instituiu depois, nos anos 341 romano, e começaram então a trazer novas ideias cheias de heresias, traduções cheias de heresias. E se nós sentássemos para ter um seminário longo de como as heresias entraram no meio do povo de Deus e têm entrado cada dia mais, heresias da mariolatria, heresias das rezas, do terço, Você precisa conhecer tudo, do crucifixo. Você precisa conhecer tudo isso para você ser livre dessas heresias, fugir dessas heresias de homens, pessoas que não se converteram de verdade a Jesus Cristo, acharam mais condições de adentrarem numa política religiosa e ali foram infiltrando então Bíblias com suas traduções pervertidas e foram ganhando espaços. E então foi necessário os reformadores para dizer basta, para dizer não a essas coisas que foram infiltrando no meio do povo de Deus. E hoje em dia o povo de Deus é muito tomado por essas coisas, mas precisa haver ensinamento para que você seja livre de fato. Livre daquilo que te contaram, mas que não é real. Você precisa conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Você precisa de ensinadores para te abrir a mente e dizer quando foi que isso aconteceu. Eu tenho algumas teses que eu estou escrevendo bíblicas, como Martinho Lutero e como os outros. Eu não sou um reformador, mas eu sou um rejeitador de heresias, porque os reformadores já fizeram o trabalho deles. Mas eu sou um rejeitador de heresias. E é muito triste quando você vai a uma igreja e você vê tantas heresias sendo pregadas ali. Tanta gente iludida porque não tem quem os ensina verdadeiramente, sentado dentro da Bíblia. E para você que não sabe, existem muitos muçulmanos que querem saber da verdade porque eles se sentem confundidos. Tem um muçulmano que leu a Bíblia inteira e ele faz tantas perguntas, ele faz, olha, eu sou quase um cristão porque eu li a Bíblia inteira, mas eu tenho perguntas sobre o cristianismo. Por que que o cristianismo aceita certas coisas? Por que que o cristianismo aceita certas heresias? Sendo que a Bíblia que eu li deles
combate essas heresias, eu quero explicações para isso. Mas precisa se sentar, conversar com quem gosta de conversar, aprender com quem gosta de ensinar e educadamente esta pessoa, cheio de ética, abrir a Bíblia e dizer para você e colocar os contrastes. A igreja católica, as igrejas de tradições católicas, as igrejas que deixaram as heresias, mesmo protestantes, deixaram as heresias entrar dentro delas. Combatem ou falam disso, mas a Bíblia é contrária a isso, e aqui está o versículo que diz contrário ao que eles estão pregando. Hoje nós temos muitas traduções bíblicas, e o que acontece é que muitas delas estão cheias de heresia. Você não percebe quem é que foi que fez a tradução. Qual é a origem dele, de onde ele veio, quando foi que ele converteu, de onde é que ele se converteu. Temos uma Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia cheia de heresias. Troca a palavra de Deus. O que a Bíblia diz do original, ela perverte e sai do original. Isso eu estou falando do grego. Porque as heresias que temos hoje, quase todas nasceram do grego, do Novo Testamento. Foram pervertendo, e hoje multidões acreditam em coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia condena. Mas porque foram pessoas que disseram que eram líderes, eram papas, líderes religiosos, e cada um que entra coloca uma heresia maior. E o povo está indo para o inferno, pensando que está indo para o céu. Mas Deus trabalha no impossível. Não há ateu que não possa se converter, não há católico que não possa se converter ao cristianismo autêntico, ao evangelho de Jesus Cristo, que é puro, que é santo. Eu lancei em um dos meus estudos, é que Jesus não tinha nada de Maria, que Maria foi um ventre solidário, como os ventres solidários no dia de hoje. E hoje a ciência explica exatamente, se você estudar a ciência, a própria ciência explica exatamente que Jesus não tinha nada de Maria. Mas, se você quer ir para o mundo espiritual, eu estou falando de genética. Você quer ir para o mundo espiritual? Jesus não podia ter nada de Maria, porque Maria era descendente de humanos, e a Bíblia diz que todos pecaram, todos que nasceram de Adão, da linhagem de Adão, do primeiro Adão, depois de Adão pecar, e a humanidade veio depois de Adão pecar. Eles foram destituídos da glória de Deus. Maria também era destituída. E Maria disse que ela precisava de um Salvador. Está na Bíblia. E esse Salvador foi nascido porque Maria cedeu o ventre, mas não foi gerado de Maria. O cromossomo X de Maria não estava em Jesus. Jesus era humano porque Deus o fez humano no meio de nós, mas não precisou de Maria para ser humano. E a Bíblia explica exatamente isso. Mas a questão é que as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não sentam-se para aprender a palavra de Deus. Parece impossível para eles acreditar em certas coisas, mas é porque eles não vão diretamente para dentro da Bíblia. Porque se fossem para dentro da Bíblia, sentassem tranquilo, não para diminuir um ao outro, não para desprezar a fé do outro, mas para aprenderem juntos a palavra de Deus, o horizonte se abriria, as portas do céu se abririam e o conhecimento chegaria a todos da maneira que Deus quer que chegue. Olha só que situação difícil, não é? Primeiro, era a gravidez de Maria. Parecia impossível, mas Deus fez acontecer. Depois o nascimento de Jesus, a aceitação de José, parecia difícil, mas Deus fez acontecer. As pessoas que estavam no poder eram pessoas difíceis, principalmente Herodes o Cruel, o Grande.
mas Deus fez acontecer. Ele foi lá para o Egito, que era inimigo do povo de Deus, né? Que escravizou o povo de Deus, mas Deus fez acontecer. E ele sai do Egito para salvar a mim e a você, e para fazer você e eu entender que nós temos situações difíceis, parece até impossíveis, mas Deus trabalha nelas e faz acontecer nas nossas vidas as bênçãos e o propósito dele. Um grande abraço meu, que Deus te abençoe com esta mensagem. E se você quiser estudar a Bíblia, eu estou aqui para com você aprendermos juntos a palavra de Deus. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda na minha meditação buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Rico Martins. Deus te abençoe e abençoe todos os teus, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hoje é o vídeo de número 1000 na minha contagem. Deus te abençoe no nome de Jesus.